Bom, já vamos começar essa edição falando do Papa Leão XIV, que celebra nesse momento, então, a missa que inaugura o seu pontificado. O evento marca oficialmente o início do ministério à frente do Vaticano. Líderes de todo o mundo estão presentes, entre eles o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e também representando o Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lembrando que o Papa Leão XIV foi eleito na última quinta-feira. Ele sucede o Papa Francisco, que assumiu em 2013 e morreu em abril deste ano. Essa missa, ela começou pelo nosso horário aqui às 5 horas da manhã e 10 horas pelo horário local. E nesse momento a gente vê então o Papa Leão XIV fazendo a bênção, né? Ele que já fez algumas falas nessa missa, na homilia, inclusive ele pediu a união, o amor à humanidade, condenou o sistema econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os pobres. A fala, inclusive, remete muito ao antecessor, o Papa Francisco. Leão XIV também pediu por uma Igreja Católica unida, que seja um fermento de esperança e a unidade para um mundo reconciliado. É isso, hoje de fato é um momento significativo para a Igreja Católica, marca esse início, essa primeira missa do Papa em seu pontificado. Esse evento, David, de fato é um evento simbólico, ele é cheio de esperança, de importância. Essa primeira missa do Papa, ela costuma ser uma oportunidade de expressar mensagens iniciais à comunidade religiosa e, de fato, à sociedade em geral. A gente consegue observar muitos fiéis, muitas pessoas ali na Praça São Pedro. Isso, exatamente, inclusive com a presença, né, de vários líderes de Estado, pessoas importantes que recebem também, além dessa bênção, uma espécie de reflexão, porque é esse o momento, né, Paula Nobre, para que as pessoas reflitam sobre a fala do Papa. Inclusive é uma missa importante porque aí vai marcar a trajetória dele, do que ele pretende fazer à frente da Igreja, que tem mais de 1,4 bilhão de fiéis. Exatamente, é o início ali, né, onde as pessoas, normalmente os fiéis, muitas pessoas inclusive na Praça São Pedro, é onde os fiéis normalmente descobrem o primeiro tom do Papa. Para o Papa, inclusive, a primeira missa é esse marco importante que, após ele ser eleito, o Papa pode celebrar essa missa inaugural em sua nova posição como líder da Igreja Católica. Essa missa normalmente traz um tom de paz, de unidade, de espiritualidade. O Papa costuma reforçar mensagens de fé, de amor, de esperança, mostrando aí a construção de uma igreja mais acolhedora e voltada para o bem comum. Inclusive, durante a fala, no comecinho ali, eu estava acompanhando, né, por volta das 5 horas da manhã, na celebração dessa primeira missa, então, do Papa Leão XIV, ele disse que, abre aspas, com a luz e a força do Espírito Santo, construamos uma igreja fundada no amor de Deus e sinal de unidade, uma igreja missionária que abra os braços ao mundo, que anuncie a palavra, que se deixe perturbar pela história e que se torne fermento de concórdia para a humanidade. Então, o Papa Leão XIV fazendo nesse momento a celebração da primeira missa, que com certeza gerará repercussão depois deste domingo, com as falas. E nesse momento a gente vê ali a presença de brasileiros. Para quem nos acompanha pela imagem, acabou de aparecer pela transmissão oficial uma pessoa com a bandeira do Brasil, o Brasil que concentra, né, a maior quantidade de fiéis realmente católicos de toda a América Latina, e até tem uma tradição para que a gente reúna diversos fiéis e pessoas de todo o mundo, então, acompanhando essa celebração, diversas bandeiras, e a nossa estava presente ali nessa primeira celebração do Papa Leão XIV, Paula. Exatamente, a bandeira do Brasil marcando presença, brasileiros marcando presença, inclusive nesse momento, que é um momento de fato histórico, a primeira missa do Papa Leão XIV neste domingo, que começou às 10 horas da manhã no horário local e às 5 horas da manhã no horário de Brasília. Nós que estamos acompanhando de fato, trazendo a toda a nossa audiência esse dia histórico de Papa Leão XIV celebrando a sua primeira missa. Ele já começou celebrando a sua missa falando sobre mensagens de amor, mensagens de esperança à população, trazendo esse novo tom, que é o seu primeiro período à frente do Vaticano e da Igreja Católica. E junto com a gente aqui no Jornal da Manhã, com todas as análises para ajudar também a entender essas falas do Papa Leão XIV e, claro, a presença dos chefes de estados
como a gente viu o Volodymyr Zelensky, que está em guerra, né, a Rússia e a Ucrânia, marcando presença nesse evento, e a igreja também gera interferências nesses conflitos. Diogo da Luz, Acácio Miranda, se somando aqui no Jornal da Manhã. Começo com o Diogo falando sobre a importância dessa celebração. Diogo, muito bom dia. Muito bom dia, David, Paula, e um domingo especial a você que nos assiste. Hoje começa de fato o papado de Leão XIV, né? Porque até então era a preparação, e é o dia em que ele recebeu também o Anel do Pescador, que vale como carimbo nas assinaturas que ele vem a pôr. Muita curiosidade fica sobre quais os caminhos que ele seguirá, e a mim especialmente eu fico intrigado e muito ansioso para saber como será a relação dele com as demais religiões, porque me parece que ninguém melhor do que o Papa para trabalhar no apaziguamento das relações de muitos grupos religiosos que se voltam contra outros. E este Papa, tudo indica, tem condições de acalmar os ânimos e melhorar muito o entendimento entre os povos no mundo. Uma das falas de Papa Francisco nesta missa, inclusive, ele disse, abre aspas, quero uma igreja unida que seja fermento para um mundo reconciliado. Ainda vemos demasiado dano e discórdia causadas pelo ódio por um paradigma humano que explora os recursos da terra e marginaliza os pobres. Acácio Miranda com a gente também nessa edição do Jornal da Manhã. Essa fala, de fato, remete muito ao seu antecessor, né, Acácio? O Papa Francisco. Bom dia, Paula, bom dia, David, bom dia, Diogo, e um bom dia especial à nossa audiência. Remete muito ao seu antecessor, Papa Francisco. Inclusive, nós discutimos em outras oportunidades por aqui, Paula, o Leão, o São Leão, ele acompanhava o São Francisco. E quando nós olhamos para a atuação do Papa Leão XIII, que foi o seu antecessor em termos de nomenclatura, foi o Papa que instituiu a justiça social na Igreja. Instituiu também, ou pelo menos aperfeiçoou, essa atuação do Papa como líder político no sentido de intervir junto a outros líderes mundiais em busca da paz mundial, em busca da justiça social, em busca a extirpar todas as mazelas do mundo. E, pelo menos até aqui, nesses poucos dias de papado de Leão XIV, é isso que nós temos percebido. Ele se mostra apto e ele se mostra pronto para trazer para perto de si os líderes do mundo, e ele se mostra pronto para tentar conciliar todos esses líderes do mundo. Ele próprio disse no seu discurso inaugural, a gente vive um momento complexo da humanidade. Nós temos 2, 3 guerras acontecendo, há quem diga até que nós estamos próximos a uma 3ª guerra mundial, e o Papa, enquanto conciliador, tem um papel importante para evitar todos esses problemas. Sem dúvida. Inclusive, nesse momento, então, a gente acompanha o momento da celebração. O Diogo da Luz, eu queria repercutir com você, porque durante essa missa, ele também prometeu proteger a doutrina da Igreja e enfrentar a modernidade. A gente sabe que muitas pessoas enfrentam problemas relacionados à saúde mental. Hoje em dia, a ansiedade é muito grande das pessoas, e a igreja tem que estar também adaptada a esses novos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Não tem dúvida, David, a gente vê que a igreja, quando começou principalmente, tinha valores familiares muito importantes, deve mantê-los de fato, mas também sabia que os problemas no relacionamento eram causados até por questões da época. Os tempos mudaram, a medicina melhorou, a evolução foi muito grande e, logicamente, pode-se ter ótimo relacionamento entre pessoas, mesmo com hábitos diferentes daqueles de 2000 anos atrás. Portanto, me parece que manter as tradições é importante, mas compreender a evolução do ser humano e levando principalmente a mensagem que sempre foi da igreja de respeito e amor ao próximo é o mais importante de tudo. E essa crítica também, Acácio Miranda, em relação ao sistema global econômico, você acredita que realmente é uma crítica direcionada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está travando essa guerra com o tarifaço, e até a gente falou sobre a presença do vice-presidente americano, J.D. Vance? Sim, é uma crítica ao presidente norte-americano Donald Trump,
mas não é uma crítica só ao Donald Trump. Neste momento, indiscutivelmente, Donald Trump trava essa batalha, toda essa questão tarifária que ele vem tratando nos últimos dias e até uma reimposição dos Estados Unidos como potência mundial e das vontades dos Estados Unidos em relação aos outros países. O fato de nós termos um Papa norte-americano é muito simbólico nesse sentido. E me parece, se nós lembrarmos, J.D. Vance estava com o Papa Francisco um dia antes do seu falecimento e hoje está na posse formal do Papa Leão XIV. Por quê? Os Estados Unidos não são um país de maioria católica. Apesar disso, o vice-presidente norte-americano é católico. Então é muito provável que ele faça essa ponte entre o Papa e o presidente norte-americano. Mas também não é uma exclusividade dos norte-americanos. O mundo vive um processo de desglobalização. Nós vivemos no começo da década de 90 o ápice, o auge da globalização e hoje nós vivemos um pouco dessa ruptura, esse trabalho contra os imigrantes, essas dificuldades que são impostas para que pessoas se desloquem de um país a outro, muros comerciais que são impostos entre os países. Então é um momento diferente daquele que nós presenciamos há 2 décadas atrás e até na nossa década anterior. O Diogo bem disse dessa adaptação da sociedade, então nós precisamos nos adaptar a este novo momento e é óbvio, o Papa como liderança precisará fazê-lo e conduzir a Igreja neste processo. Bom, nós estamos transmitindo a primeira missa do Papa Leão XIV. Você acompanha aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã de hoje. Nós conseguimos observar pessoas com diversas bandeiras, demonstrações de carinho. Já vimos uma bandeira do Brasil, inclusive, ali na Praça São Pedro. Vários fiéis acenam neste momento. Eu quero falar com o Diogo da Luz também sobre um ponto. Diogo, nas últimas semanas, principalmente nessa última semana, a gente viu o Papa Leão XIV falar algumas coisas já, falar sobre união estável, falar sobre casamento, algo ficou um pouco, como que eu posso dizer, talvez subentendido, né? A gente não conseguiu entender muito bem ali o tom que o Papa Leão XIV vai utilizar relacionado a isso. Qual que é a sua avaliação, Diogo da Luz? Inclusive sobre a homossexualidade, né, Paula? Exato. Me parece que ele é um pouco mais, digamos, rígido que o Papa Francisco, né? E talvez ele queira transmitir essa mensagem de mais pudor, não sei se essa seria a melhor palavra, mas eu vejo uma preocupação maior dele com isso. Agora, eu insisto, o que eu entendo pela Igreja Católica é a transmissão da mensagem de respeito e amor ao próximo. Isso me parece muito mais importante do que as escolhas pessoais de cada pessoa. E eu entendo que o Papa vai acabar seguindo nessa linha, até para, como eu disse antes, ter uma boa relação com as outras religiões. Isso me parece crucial para quem busque a paz. E a Cássio Miranda, outro ponto também interessante é que a gente observou durante, enfim, o legado ali de Papa Francisco, ele esteve próximo a muitos temas sensíveis, né, como guerra, também em relação à homossexualidade, ele que apoiou, deu a bênção, né? Chegou a dar bênção, enfim, a casais do mesmo sexo. Eu queria que você falasse pra gente o que mais te chama atenção no Papa Leão XIV em relação ao seu tom. Algo vai ficar muito semelhante ao Papa Francisco? Vai levar uma retórica muito parecida? Eu acho que neste ponto existem algumas diferenças. Se nós lembrarmos, durante o conclave, foram muitos os debates que nós tivemos falando sobre um pêndulo de entendimento e de poder dentro da igreja, um pêndulo entre conservadores e progressistas. E a igreja vivia um conflito à época. Por mais que o Papa Francisco tenha sido uma ruptura, e uma grande ruptura com uma inserção dos progressistas, ele enfrentava oposição e forte oposição dentro da igreja. Então, no meu entendimento, o Papa Leão XIV é um meio termo. É óbvio que não será um retrocesso no sentido de um conservadorismo absoluto, mas é óbvio também que ele não será um progressista
no sentido típico da palavra, como era o Papa Francisco. E ontem, quando ele disse, durante uma fala, que casamento é a união estável entre homens e mulheres, ele já dá um indicativo neste sentido. O Diogo bem disse, a igreja precisa acompanhar o momento atual, precisa acompanhar a sociedade atual. Mas é óbvio também que os dogmas da igreja, os dogmas tradicionais da igreja, a trouxeram até aqui. Então o Papa Leão XIV será um pêndulo, será um meio do caminho que vai conciliar, eu estou usando bastante esse verbo nas minhas ponderações, inclusive estas duas esferas, esses dois aspectos que regem a igreja. Os aspectos da sociedade atual e os dogmas que a trouxeram até aqui. E na medida do possível ele fará a junção entre eles. Sem dúvidas. Nesse momento a gente acompanha então o fizinho dessa primeira missa do Papa Leão XIV à frente da igreja, vários fiéis na Praça São Pedro acenando para as câmeras, realmente um momento de muita felicidade, porque é uma esperança de renovação também, a partir do momento que chega um novo Papa da Igreja Católica, com novas diretrizes e até mesmo estabelecer novas questões. Até o Papa Leão XIV, durante a celebração, ele também alertou contra a centralização de poder dentro do papado, dizendo que busca governar sem, abre aspas, nunca ceder à tentação de ser um autocrata. De que forma que a gente pode interpretar essa fala, Diogo da Luz? Eu acho cada vez mais que o Papa vem mostrando uma sequência na linha da igreja, sem grandes mudanças, sem grandes evoluções, sem grandes involuções também, a não ser essa questão ligada mais à família, que não ficou muito clara para todos nós. No mais, me parece que vai seguir os mesmos caminhos da igreja. E eu insisto que eu acho muito importante que ele abra os braços como normalmente todos os papas fazem, para que a gente possa buscar mais paz. Temos um presidente de um país em guerra que assistiu essa missa. Essa é uma mensagem importante, inclusive, de mostrar que ele poderia transmitir isso a outros líderes que fossem também a essas missas e participassem mais do entendimento entre os países. Bom, então a gente, claro, vai seguir acompanhando. Daqui a pouquinho o Luca Bassani vai realmente trazer mais informações. Ele que acompanha de perto, acompanhou também todo o processo do conclave, a escolha do novo Papa. E a gente, então, na sequência, vai falar mais sobre esse tema, sobre essa primeira missa do Leão XIV.